Valeu, Maju. Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo certo? E aí, tranquilo? Poxa, galera, a gente está diante de mais um culto que a gente pode prestar ao nosso Deus. E isso é uma bênção, né? A gente poder ouvir a palavra de Deus, ainda pertinho do Natal, melhor ainda, né? Vocês tiveram a oportunidade de estarem nesse up aqui pertinho do Natal. Muito bom. Semana que vem vai ter mais. E depois vai ter direto, vai ter uma semana aí direto. Vai ser muito maneiro. Galera, se você puder abrir aí no Salmo 51, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler um trecho da Bíblia e eu vou tentar explicar esse trecho para vocês. E aí, Deus colocou no meu coração falar sobre esse assunto, porque recentemente rolou uma polêmica aí na internet, por conta da entrevista de uma pessoa do mundo cristão, assim. Aí eu achei que seria relevante trazer essa reflexão para vocês, beleza? Então a gente vai ler o Salmo 51, verso 7, mas aí antes de ler eu vou orar para Deus falar o nosso coração. Aí se você puder orar comigo, para que você se concentre nesse momento da palavra e entenda a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, a gente te agradece pela oportunidade de, diante da Tua palavra, a gente poder ler aquilo que o Senhor falou ao Seu povo durante toda a história e hoje fala conosco através dessa palavra que tocou no nosso coração um dia. Eu peço para que todos aqui sejam tocados pelo Teu Evangelho, de modo que todos aqui consigam entender a verdade tão maravilhosa do Teu Evangelho, Senhor. Por favor, faz assim. Em nome de Jesus, amém. Então, galera, recentemente, o que aconteceu? Nas mídias sociais o pessoal fez um recorte. Sabe essa parada de cortes, assim, né? A galera vai conversando, aí tem uns cortes, assim, das conversas, tipo podcast e tal. Mas não era um podcast, não. Era uma conversa, assim, algumas personalidades reunidas. Aí, no meio dessa galera, tinha um cara que é um cantor da música gospel aí, famoso e tal. E aí ele falava com outro cantor que é brasileiro, assim, famosão, que é o Caetano Veloso. E aí ele dizia assim, eu só vi esse trecho, beleza? Aí ele dizia assim, poxa, então, a gente percebe que tem uma música, por exemplo, chamada Alvo Mais Que a Neve. E aí os crentes, eles cantam isso, alvo mais que a neve, tipo assim, mais branco que a neve. E essa parada na leitura dele seria uma parada preconceituosa. Seria tipo assim, uma parada racista, né? De um cântico que foi feito por pessoas com intenções raciais, assim, possivelmente, né? De preconceito. E segundo ele, a galera da igreja cantava isso sem perceber o quanto que isso era preconceituoso. E ele criticava essa questão na frente de pessoas que, cara, nem são cristãs, assim, não entendem nada do evangelho e tal. Eu não sei, assim, o ponto do entendimento que ele tem sobre a Bíblia, mas isso me chamou bastante a questão. Primeiro porque, esse hino Alvo Mais Que a Neve aí, que vocês nunca ouviram na vida de vocês, é um hino que eu me amarrava. Segundo, que esse cara eu conheço também. E terceiro, que, cara, esse hino está baseado em vários textos da Bíblia, inclusive no Salmo 51. E já te garantindo, assim, cara, é totalmente inapropriado, injusto e até, assim, bastante ignorante, de falta de conhecimento, a pessoa, ler esse texto com essas lentes da questão racial do século 21, pós-movimento de colonização e neocolonização que aconteceu no mundo. Tipo assim, esse texto não tem nada a ver com isso. É uma parada assim totalmente bizarra, grotesca, totalmente errada. E aí então eu queria trazer para vocês, cara, o quanto que esse texto é bonito, na verdade, valoroso, e como que ele tem tudo a ver também com a questão do Natal, porque fala a respeito do sangue que tiraria o nosso pecado e faria com que a gente fosse espiritualmente limpo. Beleza? Então é justamente esse salmo que a gente vai ler, só o trecho, o verso 7. Salmo 51, 7, diz assim a palavra de Deus: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Na sua tradução está aí, ficarei puro.
lava-me, e mais branco do que a neve serei. Beleza? Vou repetir, ó. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Cara, para você interpretar esse texto, você não pode olhar esse texto com a nossa lente de uma pessoa do século 21, 2022. Pô, depois de ter vivido no Brasil, de repente, né, um período de escravidão, um período de escravidão no mundo, e ter visto, pô, vários problemas e crimes e monstruosidades totalmente nefastas produzidas pelo preconceito racial. Então, cara, é óbvio que a escravidão, pô, é uma mácula terrível na história da humanidade. É óbvio que o preconceito racial é um pecado monstruoso e Deus odeia o preconceito racial. Beleza? Só que esse texto foi escrito num contexto totalmente diferente. Então, tipo assim, sabe quem escreveu esse texto? Davi. Quem era Davi que escreveu esse texto? Davi era um semita. Você sabe o que é semita? Já pensou por que existe esse nome? Antissemitismo, você estudou isso na escola? Antissemitismo, Segunda Guerra Mundial, nazismo, antissemitismo, sabe o que isso significa, antissemitismo? É uma galera contra o povo semita, uma galera que odeia o povo semita. Os semitas são descendentes de Sem. Vocês lembram do nome de Sem aí na Bíblia, nos descendentes lá de Noé e tudo mais? Então, galera, os semitas, eles são um povo que viveram exatamente na junção de 3 continentes. Então, na região que hoje é conhecida como Israel ou Palestina, nessa região você não tem, na verdade, ou o continente europeu, ou o continente asiático, ou o continente africano. O que é bonito é que a história de Israel se passa num lugar que, se você olhar para o mapa mundi, esse lugar é exatamente o meio do caminho entre Europa, Ásia e África. Beleza? Então, esse povo semita não era um povo ariano, não era um povo branco, não era um povo negro também. Esse povo, dessa descendência dos filhos, né, de Noé e depois dos filhos de Abraão, esse povo não tinha nenhum problema com a questão racial, muito pelo contrário. O problema dessa galera era sempre religioso. Então, tipo assim, para eles não importava a cor da sua pele, importava a sua religião. Você acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Maneiro. Você não acredita? Pô, péssimo para você, você vai se dar mal, que a Bíblia diz isso. E só. Eles estavam um pouco se importando com a questão da cor da pele. Quem escreve esse texto num contexto de purificação cerimonial. Então, tipo assim, olha só, por que esse texto não é um texto preconceituoso? Primeiro, não é um texto feito na Europa, com pressuposto de colonização, neocolonização, nada disso. É um texto feito na Palestina, que une 3 continentes totalmente diferentes. Depois, essa galera aqui é semita, e por sinal, é o povo que mais sofreu perseguição na história toda, muito mais do que os africanos sofreram. E os africanos sofreram muita perseguição, sim, mas os semitas sofreram muito mais historicamente, a ponto de serem praticamente dizimados na Segunda Guerra Mundial. O povo que mais foi perseguido em toda a história é esse povo que escreve esse texto. Esse povo não olhava para a cor da pele da galera, não. Esse povo não tinha problema nenhum com isso. Esse povo tinha problema somente com a questão ritual e espiritual. Por exemplo, se você olhasse no livro de Isaías, você ia perceber que em Isaías, no capítulo 1, verso 18 e 19, Isaías usa essa mesma expressão, alvo mais que a neve, mais branco do que a neve. A parada que Isaías está falando é assim: se o seu pecado for vermelho como escarlate, ele se tornará mais branco do que a neve. Olha só a oposição que Isaías faz, não é assim: se o seu pecado for preto,
e você vai ficar branco. Não, não é isso que Isaías está falando. Se o seu pecado for vermelho como escarlate. Você sabe o que é escarlate? Pô, tem algum personagem aí da Marvel que é o quê? Feiticeira escarlate? Não tem um negócio assim? Quem me ajuda aí, por favor? É isso. Oi? O quê? Ah, beleza, não entendi, mas obrigado, Daniel. É que eu tô por fora, cara, da série. Pô, desculpa. Feiticeira escarlate. Por que o nome dela é Feiticeira Escarlate? Porque ela é vermelha. Beleza? E é um vermelhão, tipo assim, não um vermelhinho. Não um vermelho tipo dos indígenas, não, galera. É um vermelho que não existe na cor da pele de ninguém. O que a Bíblia está dizendo é um negócio maravilhoso. Olha só, cara, que coisa linda que a Bíblia está querendo dizer. Ainda que o nosso pecado seja vermelho, e o pecado na Bíblia não é preto, beleza? Ainda que o nosso pecado seja vermelho, com o sangue vermelho do Cordeiro, ele fica mais branco do que a neve. Dá para fazer isso? Você mistura. Meus filhos estudaram aí misturar cores. Se você misturar vermelho com vermelho, fica como? É vermelho. Ou seja, continuaria pecado. Mas o milagre da beleza do Evangelho é que se você pega o vermelho do sangue e joga sobre o vermelho do pecado, essa cor muda, fica branca. Porque o branco aqui não é uma questão racial. Esses caras não viam pessoas brancas do jeito da raça ariana, beleza? Nem era contato deles, eles não falavam com essas pessoas, eles não tinham relacionamento nenhum com essas pessoas. Eles não queriam que alguém fosse branco para participar do culto, porque senão ninguém participava. Só que eles estão falando de purificação ritualística. Olha só o verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. O contexto aqui é o contexto do culto. E sabe o que é hisopo? É uma plantinha. Então, o que o sacerdote fazia? Quando alguém tinha lepra, essa questão está falando de saúde. Quando alguém tinha lepra, que é chamado hoje de hanseníase, era uma doença, cara, que não tinha cura, altamente contagiosa. Então, a pessoa que tinha lepra, ela tinha que gritar impuro, impuro, ficava separada de todo mundo. Essa pessoa com lepra, ela poderia passar por um ritual de purificação. Como é que era o ritual de purificação? O sacerdote pegava uma plantinha, molhava num líquido e jogava em cima da pessoa. E aí ela poderia ficar curada. O que Davi está falando aqui nesse salmo, na verdade? Ele não está falando que se a gente se converter, a gente vai ficar branco, beleza? E hoje eu estou vermelhão aí, porque eu peguei um sol aí esquisito. Estou vermelhão. Não é isso que Davi está falando. Davi está falando que diante de Deus, o nosso pecado pode ser perdoado, porque o nosso pecado é para a gente, na nossa pele e na nossa vida, como lepra. É uma doença que se espalha de um jeito, que vai matar a gente. É uma doença que contamina. Então, eu posso ser purificado do meu pecado agora, diante de Deus. Mesmo que eu seja pecador, eu posso me apresentar diante de Deus. Mesmo que o pecado tenha tomado toda a minha pele, toda a minha vida, todo o meu corpo, toda a minha alma, mesmo que o pecado tenha me dominado, eu posso agora ser purificado. É isso que ele está falando. E o sentido aqui, cara, não é racial, não, nunca foi. O sentido aqui é totalmente sanitário, é de saúde. Então, ainda que o pecado seja como uma doença, você vai ficar curado. Porque Deus vai te perdoar nesse sentido. E por isso que ele usa lava-me. Porque o lavar aqui é de purificação mesmo, de purificação sanitária. O que esse texto ensina para a gente, cara, que é maravilhoso? Nesse texto não tem preconceito nenhum. Sabe o que é maneiro? Se você olhar para o Novo Testamento, por exemplo, você vai perceber que a questão racial é totalmente irrelevante. Quando você olhar lá para Gálatas, quando Paulo faz uma sequência em Gálatas, que ele vai falar das diferenças que existem no mundo antigo. E aí ele vai dizer assim, agora diante de Jesus, do Evangelho, não tem mais diferença. Já viu a lista que ele faz? Gálatas 3:28, vamos lá? Alguém consegue abrir aí?
Gálatas 3, 28. Ó, Gálatas 3, 28. Paulo diz assim, vou ler o 27 antes só para você entender melhor. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí olha o que Paulo diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, e ele não diz nem preto nem branco, ele não diz isso não. Ele diz judeu, grego, escravo livre, e lembra, o escravo aqui não era africano, o próprio povo judeu podia ser escravo, todo mundo aqui nesse tempo podia ser escravo, era só ficar sem dinheiro, que você virava escravo, você se vendia para ser escravo, para poder sobreviver. Consegue entender? Na cabeça de Paulo, o que Paulo vai fazer aqui em Gálatas? Ele vai mostrar divisões que existem nesse mundo que ele vive. Nesse mundo não tem divisão de preto e branco, senão ele ia colocar, não existe mais preto nem branco, não existe mais escravo ou livre, não existe homem nem mulher, não existe judeu nem grego, agora todo mundo é igual. Mas não, ele nem menciona isso. Sabe por quê? Porque isso não fazia parte da visão de mundo dessa galera. Eles nunca enxergaram uma pessoa preta como uma pessoa diferente de uma pessoa branca, no sentido do valor, de nada disso. A onda deles era assim, você crê ou não crê, era isso. Consegue entender? Ou seja, cara, antes de falar sobre preconceito, esse texto está falando muito mais, na verdade, e somente de misericórdia. O texto está apontando para a gente, cara, Deus é misericordioso. Deus é totalmente misericordioso, porque Ele te limpa da sujeira do teu pecado. É isso que o texto está dizendo simplesmente. E a questão racial nem existe nesse texto. Primeira lição, o sentido bíblico de pecado se liga a toda a raça humana. Então, cara, a Bíblia é maravilhosa por isso. A Bíblia não está falando que quem é branco não peca, e quem é preto peca, ou quem é preto não peca, quem é branco peca. Não, a Bíblia não está dizendo nada disso. Sabe como é que a Bíblia junta as raças numa só? Diz assim, ó, Romanos 3, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Todo mundo é pecador, não há um justo sequer. Não tem ninguém que não seja pecador, galera. É assim que a Bíblia trata. Olha, tem dois grupos. É o grupo da galera que pecou, o grupo da galera que pecou e se arrependeu através de Jesus Cristo, assim. E todo mundo é pecador, todo mundo está no mesmo grupo. Qual é a diferença entre mim e a pessoa que está embriagada lá fora, roubando, fumando crack e qualquer coisa do tipo, em prostituição? Qual é a diferença de mim para essas pessoas? A diferença é que eu fui alcançado por Jesus, é isso. Não é que eu sou bom, não é que eu sou melhor, não é que eu sou mais inteligente, não é minha raça, não é nada disso. A gente faz parte dessa raça humana que pecou e precisa do perdão de Jesus Cristo para ser perdoado. Amém? A partir de Gênesis 3, galera, não tem diferença mais. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas Gênesis 3 já aponta para a gente o que seria o Natal. Aquele cordeiro que viria ao mundo para salvar a gente do nosso próprio pecado. E no meio do nosso pecado, cara, tem todo tipo de pecado, né? Incluindo pecados terríveis como o racismo. Segunda lição desse texto, o perdão de Jesus mediante a cruz de Cristo é sempre maior do que os pecados dos seus filhos. Então, o que o texto ensina pra gente? Cara, esse pecador aqui era Davi. Você sabe o que Davi fez? Davi adulterou com uma mulher que era casada. Eu estou tendo que controlar minhas palavras porque meus filhos estão aqui nessa noite. Beleza? Davi fez isso que eu falei com uma mulher que era casada. Davi, cara, colocou um general dele, uma pessoa de confiança, na frente de batalha para morrer. Davi fez o pior que ele podia fazer, se esqueceu de Deus completamente, se afundou no pecado. O que a Bíblia está dizendo para a gente através desse salmo? Cara, ainda que você cometa erros gravíssimos, há perdão em Jesus Cristo, há perdão.
para os piores pecados que eu cometi, há perdão em Jesus Cristo. Porque Jesus me salvou. Jesus morreu justamente pelos meus pecados. Romanos 8:1. O que diz Romanos 8:1? Isaac, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso? Valeu, Esther, obrigado. Cara, é isso, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, diante de Jesus Cristo a gente é perdoado. E esse é o sentido maravilhoso do Natal, né? É o que a gente comemora. Cara, por que a gente comemora o nascimento de um bebê? Porque esse bebê significa que a gente vai ser salvo. E que a gente foi salvo em Jesus Cristo. Que a gente foi salvo pelo sacrifício do Cordeiro Santo que tira os pecados do mundo. Como que a gente aplica essa parada para a nossa vida? Então, primeiro, a gente tem que se arrepender o mais rápido possível. O pecado sem arrependimento, ele faz muito mais... A primeira aplicação, arrependa-se o mais rápido possível. O pecado sem arrependimento, ele faz muito mais estrago na nossa vida. Então, tem duas possibilidades. Ou você peca e se arrepende rápido, ou você demora a se arrepender e sofre muito mais, e causa muito mais dano, e torna o seu pecado muito mais grave. Então, cara, corra para Jesus. Na verdade, o pecado não deve te fazer se afastar de Jesus. O pecado já te afastou de Jesus, beleza? Mas o sacrifício dele te une. Então, você agora tem que correr para Cristo, o mais rapidamente possível. Você tem que se encontrar com Ele e pedir perdão a Ele pelo pecado que você cometeu. O que é bonito desse salmo é que Davi, ele consegue ter essa consciência de que ele pecou contra pessoas, mas ele pecou contra Deus no final das contas. E ele chega a dizer isso: pequei contra ti somente. Pô, Davi pecou só contra Deus? Não, Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, contra a família dele, pecou contra uma opção de gente. Mas o que ele está dizendo isso? Que ele, não tem consciência do que ele fez? Não. Ele está dizendo que no final das contas, cara, para o Deus que é santo, ele fez tudo errado para esse Deus. Então ele tem que pedir perdão a esse Deus, ele tem que olhar para esse Deus e tem que se arrepender e tem que mudar de vida. Segunda aplicação, creia que Deus perdoou você por meio de Jesus Cristo. Então o que você tem que entender? Cara, se você entende o que é o Natal, Jesus te perdoou e acabou. E se Ele me perdoou, já não há mais condenação. E se Ele me perdoou, eu sou declarado justo diante de Deus. E se Ele me perdoou, agora eu vivo em paz com Deus. Eu posso ter paz diante de Deus. Agora eu não sou mais um leproso diante de Deus. Não mais. Agora eu posso me aproximar dEle, eu posso falar com Ele e Ele me ouve, apesar do meu pecado. Cara, hoje eu estou aqui pregando a palavra diante de vocês e diante de Deus. Daqui a 5 minutos eu vou pecar. E Deus permite que eu faça isso agora, porque Ele perdoou os meus pecados na cruz. Eu não busco o pecado, eu não vou querer pecar daqui a 5 minutos. Mas isso vai acontecer, irmãos. Mas Deus me perdoou plenamente em Jesus Cristo. Ele perdoou o meu pecado de agora e do daqui a 5 minutos. E Ele levou os meus pecados na cruz. Ele se tornou maldito no meu lugar, para que a minha maldição fosse apagada. Essa é a beleza do Natal. O que esse texto ensina para a gente? Esse texto ensina para a gente, cara, que a gente tem que, primeiro, tentar ler a Bíblia de acordo com as óticas da própria Bíblia, e não da nossa cultura, porque isso vai levar sempre a gente a um engano. A gente tem que ficar ligado para que esses discursos que são ideologicamente fabricados não causem divisão no nosso meio, a ponto da gente pensar assim, então agora a igreja é preconceituosa, sei lá o quê, e é claro que você sabe que não é. Além disso, esse texto mostra para a gente que Deus é totalmente misericordioso e cuida do nosso coração e permite que a gente, mesmo pecador e impuro, pelo milagre do sacrifício de Jesus, essas cores vermelha do pecado, vermelha escarlate e vermelha carmesim do sangue de Cristo se misturem
a ponto da gente se tornar mais branco do que a neve no que se refere ao nosso pecado diante de Deus. Pô, o nosso pecado é apagado, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelo fato da gente ter sido perdoado pelo teu Filho Jesus na cruz, e a gente entende o que é o Natal hoje por conta do sacrifício do teu Filho, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que você traga, Senhor, arrependimento para essa pessoa que divulgou essa história tão nefasta, Pai, de que a tua palavra divulgaria algo relacionado ao preconceito racial. Peço que o Senhor retire do nosso meio também qualquer forma de preconceito racial, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor receba a nossa gratidão, porque o nosso pecado pode ser apagado em Jesus Cristo e se tornar mais branco do que a neve. Senhor, a gente te glorifica porque, ainda que a gente seja pecador, o nosso pecado foi lavado pelo sangue do teu Filho, Pai, e a gente pode se colocar na tua presença agora. Faz com que esse Natal seja diferente dos outros, que o nosso coração esteja grato em ti e no sacrifício do teu Filho. Em nome do teu Filho a gente ora, amém.